Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. Você está ouvindo o História FM. Colonialismo na Ásia. O colonialismo, o maldito colonialismo que deixou marcas no mundo inteiro, na Ásia não foi diferente, e esse é o tema do História FM de hoje. Eu sou Iclis Rodrigues. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Emiliano Unzer. Aqui eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Emiliano, seja muito bem-vindo. Já estava querendo te convidar faz tempo, mas finalmente consegui. Então, fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Obrigado, Iclis. Para mim é um prazer estar aqui com você, com todos os ouvintes. É um podcast de referência e eu acho que é uma discussão mais que necessária a respeito de uma região tão vasta e desconhecida, né, da história da humanidade, né? Me apresentando, sou professor pesquisador de História da Ásia, né? Então sou um asianista no Brasil, não somos muitos, e os poucos que somos, nós nos conhecemos, fechamos quase como uma seita, assim, que eu costumo brincar. Eu tenho graduação em Relações Internacionais na UNB, depois eu fiz mestrado em Política Pós-Colonial no País de Gales, e depois eu fiz História Social na USP, doutorado. Então eu conjuguei minha formação com Relações Internacionais e História, e daí que veio minha curiosidade a respeito de histórias de regiões onde quase nada nos é ensinado ou passado ao longo do tempo, né? Então, para mim, eu vou deixar minha contribuição aqui nesse podcast tanto afamado, né, no Brasil. Então, eu espero contribuir um pouco com o debate aqui. Então é isso, gente. Vamos entender um pouco mais esse assunto depois que eu dou um recado para vocês. Se você acompanha o História FM nos últimos meses, vocês sabem que eu vou falar na Insider, né? A Insider tá patrocinando esse episódio e hoje eu queria falar um pouco sobre o motivo de eu ser cliente da Insider há 2 anos, bem antes de começar a ser patrocinado. Conforto. Vocês sabem que as roupas da Insider não desbotam, desamassam no corpo, evaporam o suor mais rápido, que faz com que ela demore mais para pegar cheiro. Mas o que pega pra mim mesmo é o conforto, tanto térmico quanto tátil. Eu tenho muita acessibilidade tanto pro calor quanto pro toque do tecido na pele, e as tech shirts da Insider, as cuecas e outras peças da marca atendem ao que eu preciso. Até a tech t-shirt preta da Insider é mais confortável no sol do que camisas de outros tecidos, às vezes até de outras cores. E assim, eu era um adolescente fã de heavy metal que só andava de preto, até no verão, então eu sei muito bem a diferença que faz ter uma camiseta preta que não esquenta tanto. E você pode ter tudo isso com 15% de desconto usando o meu cupom. Tem 2 jeitos de usufruir esse cupom, tá? Ou você entra no site da Insider pelo link que tá na descrição do episódio, aí o cupom é aplicado automaticamente, não precisa fazer nada. Ou você entra no site por sei lá que outro link, e na hora de fechar a compra você vai no campo de cupom e digita História FM, tudo junto, na hora de fechar essa compra. E o desconto de 15% será aplicado para a sua compra ter o melhor desconto possível. Então corre lá, porque depois de comprar Insider, você não quer voltar atrás. Pessoal, eu tô muito feliz de anunciar pra vocês que o meu segundo curso já está no ar. E tá mais barato que o primeiro, tá? O novo curso se chama A Operação Historiográfica para Michel de Certeau. E ele é uma tentativa de explicar de uma maneira mais didática o texto A Operação Historiográfica do historiador francês Michel de Certeau, que é o capítulo 2 do livro A Escrita da História. E por que fazer um curso disso? Esse texto é muito cobrado em graduações em História, seleções de mestrado e afins, mas ele é um texto que tem uma linguagem bem complicada, então tem muito estudante que não entende ou larga o texto no meio. Só que ele é um texto clássico, é importante entender. Então eu pensei que esse curso seria útil para muitos estudantes que estão tendo essa dificuldade e tal, e também para quem gosta de teoria da história, para quem quer aprender sobre teoria da história sem ter que fazer faculdade. Então acaba que esse curso preenche essa lacuna, né? Esse curso tem quase 2 horas, é dividido em 13 vídeos,
introdução, conclusão e mais 4 aulas divididas em 11 vídeos. O acesso é vitalício, né? E é importante enfatizar isso aqui porque as pessoas vivem perguntando: esse curso ele é vitalício? Até quando que ele fica no ar? Sim, é vitalício, vai ficar no ar para sempre até essa plataforma continuar existindo. E por conta disso, claro, você assiste quantas vezes você quiser, né? E você pode acessar esse curso por apenas R$ 24,90. Sim, R$ 24,90 é o preço inteiro. Não é mensalidade, não é assinatura. Você paga esse valor uma vez e tem acesso vitalício ao curso. Dá para pagar no Pix ou no cartão. E no cartão dá para dividir em até 12 vezes, inclusive. 12 vezes de parcelas bem pequenas para que qualquer um consiga fazer esse curso. E vou deixar o link para compra na descrição desse episódio, junto com o link do meu outro curso sobre o livro Apologia da História, do Mark Bloch. E antes que eu me esqueça, se você apoia o meu trabalho lá em apoia.se/obrigahistoria com R$10 por mês, você pode me chamar lá no chat do Apoia-se e solicitar um cupom de 30% de desconto, tanto para o curso sobre Apologia da História, quanto para esse novo curso sobre o Operação Historiográfica, beleza? E eu já tô trabalhando no próximo curso, que provavelmente será sobre como escrever uma monografia em história, como fazer um TCC, que eu espero conseguir lançar no começo de agosto, e que eu tenho que gravar nos domingos, porque durante a semana tem 4 obras acontecendo ao redor da minha casa. Vocês devem estar escutando essa maquita, né? Ou de fundo, né? Enfim. Então, considere apoiar a gente lá em apoia.se/obrigahistoria nesse valor de R$10 por mês, porque não só você apoia muito o meu trabalho, que perdeu, infelizmente, muitos apoiadores desde o ano passado, na casa das centenas, inclusive, o que dá um certo desespero, mas enfim. E ainda por cima, você ganha desconto nesses cursos que eu tô fazendo com muito cuidado, com muito esmero, e que até o momento os feedbacks têm sido bem positivos. E os nossos novos apoiadores são Xandai Soares, Clarissa Moreira e Júlio César Ferreira. Então, muito obrigado, pessoal. São vocês que fazem esse programa continuar existindo, e por enquanto a gente ainda consegue existir com alguma tranquilidade, graças a vocês que permanecem ajudando. Mas todo mês a gente tá perdendo mais apoiadores do que recebendo novos, né? Então, vai ter um momento aí em que eu vou ter que ver o que eu vou fazer. Se eu vou diminuir o número de episódios por mês, enfim, eu vou ver o que eu faço, mas por enquanto ainda tá tranquilo, mas eu conto com o seu apoio. E por fim, é bom lembrar que você pode apoiar a gente de maneira pontual, ainda que sem recompensas, pela chave Pix leituraobrigahistoria@gmail.com. A chave Pix, link do Apoia-se, link dos cursos, tá tudo na descrição desse episódio, beleza? A China já é meio que fábrica do mundo há muito tempo. Então, eles vendiam muita coisa para o mundo inteiro. E o Império Britânico comprava muita seda, porcelana e chá, principalmente, né? E a China só aceitava prata como pagamento. E não comprava nada de ninguém, nada. Inclusive, o Império Britânico manda uma missão aqui comercial para a China, em 1770 e alguma coisa, e o imperador chinês fala o seguinte: o nosso Império Celestial possui tudo que necessita em abundância e não necessita importar nada produzido por bárbaros. Para começar essa conversa, eu queria começar perguntando quando o colonialismo europeu começa a botar as garras na Ásia. Quais os primeiros países europeus a avançar contra a Ásia e quando essas investidas aconteceram? Então, na verdade, se a gente pegar pela historiografia clássica, né, do que nos é passado ao longo do tempo, os primeiros contatos dos europeus, então entendendo que aqui estamos falando do colonialismo europeu sobre a Ásia, né? Veio com uma expedição já organizada depois de algum tempo, alguns anos, com Vasco da Gama, chegando em 1498 em Calicut, né? Codicut, como os indianos falam hoje, em que ele já estava no processo de abertura de rotas, sim, marítimas, busca de intercâmbios e produtos, quebrando aí o intermédio dos domínios otomanos, junto com os tratados que os otomanos tinham com genoveses e venezianos, de passarem produtos da Índia e do Oriente, né, Ásia em geral, para o mercado europeu mediterrâneo. A gente pode considerar isso um primeiro momento, né? É claro que eu não sou aquele que gosta de ficar falando assim, então começou aqui, né? Na verdade, nunca tem um começo claro, as coisas são muito nebulosas, tem tentativas individuais que ficaram famosas, né? O Carpini, por exemplo, foi enviado o Papa para a corte mongol anteriormente, e tem alguns jesuítas e também o
o famoso Marco Polo, já tinha chegado a corte Kublai Khan na China, enfim. Isso tudo antes de Vasco da Gama. O Vasco da Gama ele teve uma intenção aí de tentar... Eu não interpreto isso como primeiro momento claro de colonialismo. Vou até ser um pouco mais polêmico aqui, viu, Iglis? Porque eu acho que foi uma coisa tão pequena, tão pontual num primeiro momento, que foi mais uma busca de um acordo para alguns produtos que mais motivou a ida dos portugueses a buscarem uma rota para a Índia do que os indianos em si. Eu até falo com meus alunos o seguinte, foram os portugueses que foram para a Índia, não os indianos que foram para a Península Ibérica. Então, na verdade, a Índia na época era muito mais atrativo em quantidade de produtos e de pujança comercial no Oceano Índico do que o mero apêndice ocidental do continente europeu, né? Mas sim, eles tiveram aí o propósito de singrar as águas do Oceano Índico, que já, diga-se de passagem, há séculos era repleto de navios de filipinos, malaios, sindhis, gujarats, enfim, omanes, árabes que comerciavam no Oceano Índico. Então, assim, eu acredito que os portugueses, eles tenham num primeiro momento identificado uma oportunidade via as explorações técnicas que eles estavam acumulando, marítimo, mas ainda era muito incipiente, tanto é que eles nem conheciam o regime das monções no Oceano Índico, né? Eles tiveram que aprender isso na costa africana oriental antes de chegar em Calicut. Enfim, o que eu acho que é interessante, que vai caracterizar aí a entrada de Vasco da Gama, depois outros portugueses, né? Porque depois temos aí um acordo para firmar uma base mais fixa em Goa com o sultanato de Bijapur, né? Na Índia, é o fato de que eles levaram um certo zelo cruzadístico para tentar contornar o domínio muçulmano ou driblar o domínio muçulmano que já estava evidente no Oceano Índico. Então, nesse sentido, pode sim ser considerado uma espécie de uma atitude colonialista incipiente nesse sentido. Mas veja, eu que queria falar é que, na verdade, esses primeiros atos são muito pequenos. Eu considero quase como se fossem anedotas diante da hegemonia comercial que existia na Índia, no Oceano Índico, e para assim vai. E no segundo momento, claro, temos aí os espanhóis, depois de Magalhães, que conseguem um domínio mais fixo na ilha de Luzon, nas Filipinas, né, em 1565. Aí homenageia o que eles conseguiram com o rei Filipe II da Espanha. Assim, isso também é muito polêmico, porque, na verdade, tirando a ilha de Luzon, os espanhóis tiveram muita dificuldade depois de dominar regiões mais do sul, que é chamado as guerras espanholas Moro, né? Com o sultanato de Sulu. Por exemplo, tem a região de Mindanao, que só foi aí, quase que domina os estreitos mais do sul do arquipélago filipino, só foi dominado com a ocupação de Cholo em 1638. Então, os espanhóis tinham grande dificuldade de dominar até mesmo a totalidade ou a parte meridional do arquipélago filipino, né, aí ocupando essa região de Mindanao. Então, na verdade, o que eu estou querendo, em suma, falar esses são os primeiros momentos, né? É um momento que é marcado com uma tentativa exploratória, de busca de especiarias, de outras, e estabelecimento de feitorias litorâneas. Mas ela não é ainda um momento massivo, né, de contestação hegemônica na região do Oceano Índico e do leste asiático. No século XVII, nós temos a fundação das Companhias das Índias Orientais, de diferentes países, no caso, né? O que eram essas companhias e como é que elas atuavam? Dá para dizer que elas são empreitadas estatais, privadas, um meio termo? O que eram essas companhias? Na verdade, essas companhias, elas representam, na verdade, quase como uma segunda fase do colonialismo, né? Elas são, na verdade, companhias que são híbridas, né? Porque ela tem, na verdade, um caráter monopolista, né? Em que o governo ele confere nessas companhias. Então, no caso aí, a Companhia das Índias Orientais Britânica, de 1600, é dado uma carta de monopólio em que as pessoas, aí também inspirou a Companhia das Índias Orientais Holandesas, a VOC, né? Que nasceu em 1602, é uma companhia de capital de acionistas que investem, e aí tem os riscos diante de uma empreitada, uma navegação tão longa, né, e de piratas, etc. Mas ele tem um elemento monopolista de controle, de comerciar aquilo
e até o Estado ele conferir um elemento da força coercitiva para proteger essa companhia. Então ela tem um elemento público, os privilégios estatais, do direito de uso de força militar e governar a jurisdição dos territórios explorados, mas existe esse elemento do capital privado, né, de acionistas que investem nesses riscos dessas expedições. Então, assim, Portugal não chegou a ter isso, né? Portugal chegou, o Estado mesmo chegou e empreendeu isso, mas no caso dos britânicos, dos holandeses e depois até a Compagnie Française, né, de 1664, estenderam essa dominação mais para a Ásia, né? Os holandeses famosamente reagiram diante da abertura portuguesa das especiarias e chegam às Ilhas Molucas, chegam a estabelecer um tratado ali na região, na pontinha ocidental de Java, né, que era chamada Batávia, hoje é a Jakarta, e os ingleses se ocuparam principalmente na região de Bengala, né? Anteriormente eles entram por a antiga Bombaim, que foi um presente de casamento da corte portuguesa, né? E os franceses, os franceses chegam tardiamente, né? Principalmente estabelecendo-se na região ali de Pondicherry, em Tamil Nadu, naquela região de Tamil Nadu na costa sul indiana. Então, assim, ela é um caráter privado público. É interessante que depois, com o tempo, com a inviabilidade, corrupção, abusos que vão vir, pouco a pouco essas companhias vão sendo extintas no século XVIII. A Revolução Industrial aumentou em muito os interesses dos europeus na Ásia por conta da altíssima produção de certas matérias-primas. Mas o colonialismo ele não se resume apenas a extrair matérias-primas, né? Ainda que esse seja o principal fator de interesse dos colonialistas. Existem outros interesses que vão desde o estabelecimento de postos comerciais até a tomada de territórios para facilitar eventuais guerras contra os seus inimigos e tal. Então eu pergunto, como a exploração colonialista funciona na Ásia? Ela funciona de várias maneiras, mecanismos, né, de exploratórios. Então, primeiro, obviamente, ela é extrativista, né? Ela é um sistema em que busca extrair ou monoculturas, geralmente aquelas mais rentáveis, tropicais, né, como o cana-de-açúcar em Java, o arroz na Indochina francesa, posteriormente, ou extrativismo mineral, né, como a prata, né, que a Espanha extraía muito no continente americano e depois via as Filipinas, né, que era muito demandado pelo mercado chinês. Então esse que era o jogo que a coroa espanhola fazia, né? Ela conseguia trazer prata via as Filipinas para a demanda do Império Chinês. Coisa que os portugueses, né, já tinham estabelecido antes em uma presença num quarteirão sul ali de Cantão, uma península desde 1557, que foi em Macau. Os espanhóis tentaram entrar nisso e não conseguiram. Teve até uma briga com os portugueses e espanhóis com relação a isso. Mas enfim, outro mecanismo, além do extrativista, seria uma espécie de controle comercial, né? Em que, por exemplo, os portugueses e holandeses, eles controlam e monopolizam rotas marítimas. No caso, por exemplo, a extração e a navegação de transporte de cravo da Índia que vinha das Molucas era um dos raríssimos lugares do mundo na época, quando foi explorado pelos portugueses e depois os holandeses nas Ilhas Molucas. Dizem que era mais caro até mesmo que o ouro. Enfim, você também tem a forçação de abertura de portos, né, que é uma maneira de controle comercial, como, por exemplo, os britânicos depois nos 2 episódios das Guerras do Ópio, meados do século XIX. Você tem também uma expressão também político-militar, né, de consolidação de protetorados, que seriam governos locais mantidos sob tutela. No caso, aconteceu muito na Índia, alguns marajás eram, em estados principescos, eles eram também já dominados pela Companhia Britânica, até o final do século XIX. Você tem um elemento psicológico, né, também de imposição, depois isso o Eduardo Said, que vou recomendar, ele fala muito da questão do discurso e do símbolo, né, da superioridade dos europeus como raça, como etnia frente aos outros povos, né, e outros credos também. E por fim a questão até cultural, né, você tem até mesmo a projeção que vai ser lido como uma agressão em vários lugares da Ásia, como por exemplo o envio de missionários cristãos nas Filipinas, né, o catolicismo muito forte ali, que o Estado
espanhol financiou nas Filipinas. A entrada também de missionários cristãos via o endosso dos franceses no Vietnã, na China, né? E até mesmo os portugueses, espanhóis, em certo momento, antes da seclusão do shogunato Tokugawa, no início do século XVII. Houve também uma tentativa de proselitismo religioso cristão. Então acho que esses foram os mecanismos de exploração colonialista que funcionou na Ásia, nas suas várias vertentes. Alguns historiadores argumentam que no século XIX as potências europeias começaram o que poderia ser chamado de novo imperialismo na Ásia. E aí eu quis trazer uma questão sobre isso, porque os conceitos de colonialismo e imperialismo, eles são conceitos diferentes, mas historicamente eles se cruzam bastante. Então eu queria pedir para você explicar isso melhor para o pessoal não ficar pensando, mas não era colonialismo, agora é imperialismo? Tem alguma diferença na prática? Sim, é uma boa questão, porque na verdade, olha, a depender da leitura, da visão, de consideração, elas se misturam. Mas alguns eles tentam já tipificar elas de alguma maneira, né? Eu leio mais ou menos o colonialismo como algo que foi mais praticado na Ásia nos séculos XV até XVIII, em que era um foco mais de ocupação territorial direta para exploração econômica, né? Nas feitorias, os plantations, né? Como os espanhóis fizeram nas Filipinas, né? Por assim vai. Agora, o imperialismo seria algo mais amplo e mais indireto, né? Então, na verdade, a gente pode ler que o colonialismo é uma manifestação do imperialismo. Porque o imperialismo ele é um conceito mais amplo de controle não somente direto, mas também indireto, né? Que você tenha uma arquitetura de dominação via protetorados ou zonas de influência. E você também tem já mais uma pegada ideológica, de justificativa ideológica, como, por exemplo, os franceses propagavam a ideia da missão civilizatória, né? E também as ideias depois do que foram populares no final do século XIX com o darwinismo social. Então isso tudo já meio que nos elucida um pouco como é que vai se dar essas diferenças. Existe ainda a questão que vai ser um novo imperialismo, né? Que se fala que é depois de 1870, que é na verdade um momento já tardio do século XIX de uma dominação, uma corrida para sistematizar e limitar as pretensões e clamores para uma política expansionista maior, que se avoluma na Europa. Então aí você tem, por exemplo, o caso mais famoso vai ser o que vai acontecer depois da Revolução dos Boxers, em 1900, na China, em que você tem uma espécie de tentativa de vingança coordenada de vários governos enviando forças punitivas para o porto de Tianjin, na região perto de Pequim, para castigar o dinastia Manchu, dinastia Qing, já em decadência final. Então eu acho que, na verdade, eu não sei se eu consegui refletir, eu sempre achei que o colonialismo foi mais uma coisa anterior e mais direta. E o imperialismo, na verdade, ele é um guarda-chuva maior, né? Ele é uma arquitetura maior de ideológica, cultural, mas também questões políticas e econômicas. Então, na verdade, o colonialismo ele vai meio que ter uma evolução aí nesse sentido, né? Uma mudança de exploração pontual, inicial, para corporações mais híbridas, por assim dizer, das companhias das Índias, e depois para um imperialismo mais sistematizado no médio do século XIX em diante, né? Então acho que isso vai refletir as mudanças da forma de dominação, né? O colonialismo ele vai buscar mais enclaves para extração, e o imperialismo vai visar muito mais, ele vai visar o controle geopolítico integral sustentado por ideologias de supremacia. Então aí eu acho que isso pode servir de reflexão para nessas diferenças entre colonialismo e imperialismo. O domínio britânico será consolidado no ano de 1757, mas não pelo governo, mas por uma empresa, a Companhia das Índias Orientais. A companhia tinha poderes administrativos organizados pelo parlamento britânico, domínio indireto sobre o sistema feudal indiano e o poder de reprimir populações locais usando exércitos privados. O domínio indireto irá até 1857.
Aqui eu queria falar sobre o colonialismo em algumas regiões específicas da Ásia. Primeiro, eu queria falar sobre o caso indiano. O que a gente pode falar dos esforços de colonização na Índia? A Índia, na verdade, ela sempre foi um banquete grande demais para ser digerido e absorvido de uma vez. Na verdade, nenhuma potência conseguiu dominar plenamente a Índia. É muito difícil, né? O que chegou mais próximo foram com os britânicos, né? Depois de uma série de escândalos ainda da Companhia Britânica das Índias Orientais, no final do século XVIII, mas é o que mais chegou a explorar as divisões internas, porque eram mais de 300 potentados diversos que estavam no subcontinente indiano, né? Então era uma coisa muito difícil. Mas ela já era cobiçada nesse esforço de colonização desde o final do século XV, né? Em busca de especiarias e têxteis com os portugueses, depois os holandeses, franceses, britânicos, né? Então tem até uma fase aí, até mais ou menos de 1750, que a Índia era uma grande potência global, na verdade respondia por quase 20% da economia mundial, produção têxtil em massa muito valorizado nos mercados do Oceano Índico e depois outros lugares. E depois vai entrar aí a Batalha de Plassey, o Lord Clive, depois a Batalha de Plassey, que vai ter uma dominação um pouco mais aliada, ou direta ou aliada com autoridades potentados na Índia, né? Eu acho que as motivações vão se dar muito pela dominação comercial, né, e acumulação de recursos pela teoria do mercantilismo, que vai amplificar essa exploração europeia. E aí também tem na questão, então, de você... por exemplo, o que foi desastroso foram os britânicos já tentando desarticular a indústria têxtil indiana com a venda de tecidos muito piores que vinha alimentando a indústria têxtil nascente da indústria britânica, né? Então, houve até um sufocamento de uma indústria têxtil que eles passaram a privilegiar monoculturas rentáveis no mercado global e matou a indústria têxtil indiana. Isso desde o século XVIII já estava ficando claro. Outro esforço de colonização na Índia também vai se dar pelos portugueses, né, que eu acho que é uma coisa mais limitada, em torno de Goa, desde final do século XV. Os holandeses, a partir de Masulipatam, né, de 1605, os franceses em Pondicherry, já no final do século XVII, é mais a concretização de postos comerciais, mas com influência limitada. Ela não tem mais um projeto maior de dominação, como a Companhia Britânica das Índias Orientais vai deixar bem claro, né? Então, existe várias tentativas, né? Os britânicos, nesse caso, uma ascensão da Companhia Britânica vai ficar evidente depois de 1757, principalmente em Bengala, na região Nordeste, e depois principalmente na Batalha de Puchar, em Bihar, em 1764, que depois resulta no Tratado de Allahabad, que é importantíssimo isso. Porque o tratado, ele concede à companhia os direitos Diwani, que a gente fala, que é o direito de coletar impostos em Bengala, Bihar e Orissa, formalizando o domínio financeiro. É uma região estratégica, porque todo o comércio da costa leste da Índia, na Baía de Bengala, e tudo que desce do rio Ganges e também do Brahmaputra, ele é taxado pela companhia. Então dá enorme riqueza e poder à companhia a partir daí. É isso que vai diferenciar muito a presença britânica dos outros europeus na Índia, né? Então aí com o tempo eles vão começando a aumentar a receita, e isso, diga-se, é muito importante, não tinha menor controle fiscal de quanto que eles arrecadavam, se era arrecadado. Então, por exemplo, Lord Clive, que vai ser o primeiro grande diretor, que isso depois vai ser o governador-geral da companhia na Índia, ele enriquece enormemente. Tanto é que tem uma CPI depois, que é aberta no parlamento lá em Londres, para falar o que ele já roubou. Então as propriedades dele são coisas suntuosas nas terras britânicas, né? Outro é um aspecto também que vai vir pelos britânicos, que são alianças subsidiárias, que eles vão estabelecendo com lideranças aliadas
para eles se tornarem uma espécie de protetorados. Então aí é uma dominação indireta de rajás ou nababos ou sultões de protetorados menores. Isso é uma pletora de situações. Outro aspecto vai ser a chamada, com o governador, já na época do governador-geral Dalhousie, no século XIX, que vai ser a doutrina do lapso, que eu acho que é uma coisa que vai ser muito polêmico depois na dominação da companhia na Índia, em que diz que a companhia pode tomar o trono desses estados principescos se eles não apresentarem um herdeiro masculino ou se tiver uma má governança. Isso gerou muito ressentimento de muitas partes ali na Índia, né? Bom, isso tudo resultou, primeiro, no fato de drenar os recursos que poderiam ser acumulados para a economia indiana. A economia indiana depois chega a quase que 2% da economia mundial no final do século XIX. Vai ter um impacto na agricultura, né, porque o foco dos britânicos vai ser a plantações monoculturas, né, o índico, o ópio até, que depois vai ser exportado para a China, né? E isso vai ter em detrimento da agricultura alimentar. Então isso resulta em grandes fomes. Por exemplo, a fome de Bengala de 1770 resultou em mais de 10 milhões de mortos. Também teve uma de 1943, na Segunda Guerra, também resultou em milhões de mortos. Tudo isso vai gerar, na verdade, esse esforço de colonização dos britânicos vai resultar em grandes revoltas, né? Na verdade, alguns consideram com a primeira grande revolução de independência que vai vir em 1857, né? De muitos indianos já querendo questionar essa dominação britânica da companhia. Tanto que depois desses motins, que se falam, mas são rebeliões maiores, então é muito além do motim, extingue-se a Companhia das Índias Orientais, ela deixa de existir na Índia, e a coroa britânica assume controle direto da Índia em 1858. Então aí você tem uma fase já de estruturação de um controle mais direto, onde ela tinha um controle direto, que vai caracterizar o sistema do Raj, né, um sistema centralizado e hierárquico, em que vai ter um representante da Rainha Vitória, que é coroado como imperadora, inclusive da Índia, que é o vice-rei. O vice-rei vai lá e ele representa aí a monarquia britânica. E aí eles abrem também um sistema que vai ser um impacto depois para processo de independência, luta de independência indiana, porque abre vagas para a burocracia civil organizada, né? Isso pode, gradativamente, algumas da elite indiana já começam a entrar primeiro em cargos inferiores, depois começam a galgar isso com o tempo, né? Isso vai também resultar numa padronização das leis para a repressão e controle dos britânicos na Índia, como a lei aprovada, a lei da polícia indiana de 1861, focando na manutenção de ordem e repressão da dissidência, né? O sistema legal também ele é depois compilado, combinando leis do direito como common law britânico com as leis hindus muçulmanas, né? Como um Código Penal de 1860. Você tem a organização do exército britânico, né? Geralmente os postos oficiais são dos britânicos, e depois os subalternos mais dos indianos. Num aspecto da educação, você tem a proposta do Macaulay, né? Que promove o ensino das ciências úteis que se falavam, né? O inglês e a educação ocidental, para criar uma elite indiana que começa a se alienar do questionamento da cultura tradicional indiana, além de intervenções religiosas e sociais, né? Como, por exemplo, leis que abolem costumes que os britânicos abominavam, como a prática do sati, né? Do sacrifício forçado da mulher diante do viúvo, entrada de missões cristãs, ainda mais com protestantes muito mais agressiva para tentar converter indianos em detrimento do que eles falavam que eram práticas demoníacas, heréticas do passado, né? E por assim vai. Enfim, eu tentei ser breve, porque eu acho que esse, no primeiro momento, foram vários os interesses colonizadores europeus na Índia, mas o que vai mais adiante vai ser os britânicos a partir da Batalha de Plassey em diante. E como é que foi o caso da China? Sendo um país tão grande, com uma população tão imensa, o país era tanto uma grande fonte de exploração quanto um mercado consumidor em potencial enorme, né? Sim. A China, ela também, como a Índia, é um colosso, né? Ela também compunha aí na época do imperador Qianlong, no final do século XVIII, praticamente 20% da economia mundial também ali, né? Então ela é um sistema que durante séculos ela foi integrando o espaço com outros povos, principalmente no norte, que é a fronteira mais vulnerável, né, com os mongóis, os túrquicos, os manchus e por assim vai.
na época já, o século XVIII era o auge da dinastia Qing, dos Manchus, e eles praticamente tinham um sistema tributário de povos, estados ao redor, mas eles não tinham grande necessidade, além de algumas vezes na sua história, rotas e interesses de produtos que vinham da Ásia Central. Então é até famoso aquela embaixada do Lord Macartney, né, quando chega meses e meses insistindo para ter uma audiência com o imperador Qianlong, e ele traz o que a indústria britânica tem de melhor, e diz que os conselheiros de Estado do Qianlong e Qianlong não ficam impressionados com o que os britânicos apresentam. Na verdade, ele até escreve uma carta que não chega nas mãos do Jorge III, né, de que ele fala, olha, a gente não tem interesse, né, a gente respeito você, mas... E eu, como filho do céu, não tem nem como equivaler a minha posição com relação a você, porque eu sou a figura do céu do imperador chinês era uma coisa única diante da humanidade. E não mais um imperador reconhecendo o outro, como Lord Macartney tentou fazer, e esse laço diplomático. Então isso é uma coisa que já fica até meio assimétrico, assim, essa tentativa britânica de abertura da China no final do século XVIII. Mas assim, os britânicos começam a adotar, depois de Macartney, uma série de outras tentativas mais agressivas de abertura, né? Porque o mercado chinês interessa muito os britânicos em vários lugares do mundo, desde a época de Marco Polo, né? As sedas, por exemplo... As porcelanas, elas depois chegam a ser até imitadas em outras indústrias na França, na Grã-Bretanha. E o chá, né, que é a origem do chá na região de Yunnan, ela é apreciada amplamente há séculos pelos coreanos, pelos japoneses, pelos chineses e por assim vai, né? Então os britânicos entram em contato com o chá, eventualmente, e eles demandam isso, além do açúcar que vinha das Índias Ocidentais, que eles falavam, né, o Caribe. E criou um gosto, né, um costume que os britânicos tinham. Então eram produtos que eram demandados pelo mercado britânico, mas os chineses não queriam nada do mercado britânico. Então, na verdade, o que eles queriam era prata. Os espanhóis conseguiam isso, os portugueses em uma parte, mas os britânicos tinham um problema de drenagem de prata, que eles não tinham nada e davam um déficit grande. Então, na verdade, o que aconteceu de maneira mais trágica é uma outra missão, que é praticamente força a entrada dos britânicos, e os britânicos já começam a vender algo que poderia ser rentável no mercado chinês, que seria o ópio, que é plantado ali em Bengala. Então eles começaram a chegar, é um narcotráfico, portanto, né? É um narcotráfico. Que eles pegavam, então, as caixas de ópio, não podiam naturalmente vender diretamente ali na região da Foz do Rio das Pérolas, em Cantão. Então eles achavam intermediários chineses ali nas ilhas ao redor, como Hong Kong, na calada da noite, passavam por esse intermediário, e o intermediário chegava e vendia de maneira clandestina, porque já era ilegal o uso não medicinal do ópio no mercado chinês, isso já por volta de 1830, já estava galopante. E aí começou a virar um problema social, né? Porque até então o ópio era muito caro no mercado chinês, e com esse narcotráfico começa a baratear, então começa a amplificar o consumo. Apesar da tentativa do governo imperial chinês de tentar coibir, eles mandam um comissário, o comissário Lin Zexu, e ele chega lá em Cantão, ele apreende uma número de caixas de ópio. Os comerciantes britânicos naturalmente ficam ansiosos para saber, eles não podem sair do confinamento que eles têm ali perto de Cantão, e esse comissário chega e despeja toda a carga no rio. E aí eles ficam inconformados porque, acredite, né, eles querem uma compensação diante dessa perda, sendo que é ilegal, é algo ilegal. Então aí há um pedido aprovado no parlamento, muito por insistência de comerciantes escoceses, principalmente no parlamento britânico, de uma intimidação maior, para tentar abrir mais o Cantão em outros portos. Aí chega um incidente que eles chamam o encouraçado Nêmesis, que veio aí da Índia, e eles abrem fogo contra as embarcações Sistema de Defesa em Cantão em 1839. E aí você tem uma série de negociações depois dessas agressões, foram assinados no Tratado de Nanquim, de 1849, e depois um outro incidente que vai ser o incidente Arrow, que vai ser vulgarmente chamado Segunda Guerra do Ópio, vai ser de 1856 e 1860. E aí, no final das contas, a China ela chega assim, olha, então vou abrir alguns portos e a entrada de estrangeiros. Mas isso ainda é uma coisa muito pequena. Isso na verdade, até caracteriza na história chinesa estrangeiros vindos do Pacífico, do Oceano Índico, que tinham controle e abertura comercial para alguma outra coisa. Então, até aí, na ótica chinesa, não tinha uma grande transformação.
Mas é um início de uma enxurrada de interesses que vai se avolumando dos europeus sobre, e os ocidentais, porque os Estados Unidos entram nisso também, sobre a China. Né? Então aí você tem uma abertura de potos, e nesses potos aí eles começam então a estabelecer comunidades fixas que se organizam em bairros. E esses bairros, eles conseguem o que eu acho uma bizarrice jurídica é a extraterritorialidade. Que os estrangeiros eles ficam isentos da lei chinesa. Né? Eles ficam, na verdade, submetidos apenas à jurisdição consular própria. Então, casos de narcotráfico, de abusos penais, é uma coisa que assombra. Depois, Xangai, por exemplo, no início do século XX, vai ser um antro, né, de máfias, de prostituição, de cassinos, jogatinas e por assim vai. O problema é que eu acho que o grande problema na China, já entrando na reflexão da China, é o fato de que na China ela teve um problema depois que foram revoltas populares, que aí sim ela fratura a hegemonia, a coesão da dinastia Qing, que vai ser a revolta dos Taipings, que vai ser algo interno, né, um movimento popular com inspiração milenarista, como muitos dos budistas no passado. Esse teve um teor mais uma leitura cristã, e resultou numa repressão e morte de mais de 20 milhões de chineses. Então isso é uma coisa que já machuca já a ordem chinesa no século XIX. E aí teve uma guerra, depois que foi feita, os japoneses declararam guerra contra os chineses em 1895, perdem para os japoneses em 1895, perdem Taiwan, né, e o controle na região de Shandong também, e Liaodong. Então aí sim isso machuca até mesmo o orgulho chinês. Né, além de... Então aí, nesse sentido, quando eclode a revolta dos Boxers em 1900, aí a China está em frangalhos. Ela já começa a entrar num período de desunião fragmentada e esferas de influência com privilégios econômicos e políticos exclusivos. Então aí, por isso que eu acho que a China ela não conseguiu reagir de maneira coordenada. Ela não tinha nem sequer uma coesão para, apesar de ter ideias de Lin Qingchao, dos 100 dias de reforma, ela não conseguiu levar isso massivamente, a transformar a sua infraestrutura, como a era Meiji fez, né, do imperador Meiji no Japão. Então nisso aí vai ter uma série de consequências, né, a desestruturação da hegemonia, a drenagem de recursos econômicos, né, que começam a ficar até mais no controle de aduaneiros e administradores financeiros estrangeiros, né, atender bancos europeus. Isso vai provocar uma série de rebeliões, né, internas. Muitos reformadores vão tentar pensar uma nova a China no final do século XX, para assim vai. Então eu acho que, na verdade, ela é uma espécie de um crescendo que acontece de interesses que vão se avolumando sobre a China desde da primeira e patética missão diplomática de Macartney, em 1793, até a revolta dos Boxers em 1900. Então, na verdade, o que acontece hoje, que é ensinado para as crianças chinesas, é que depois de 1839, com a Primeira Guerra do Ópio, até 1949, é ensinado para os chineses de que isso foram 100 anos de humilhação, né? Que somente depois de 1949 é uma retomada da hegemonia e de controle na China. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. E como foi o caso do Japão? O país chegou a ser colonizado ou ele foi pressionado pelo colonialismo mesmo sem ter virado colônia? Ele nunca chegou a ser colonizado. Na verdade, houve um interesse maior de certas missões, portugueses pioneiros aí entre os europeus. Apesar de ter ocasionalmente alguns russos que tentaram chegar mais no norte, mas isso é uma coisa muito pontual.
ela acaba reagindo depois no contexto do imperialismo no meados do século XIX. Porque as primeiras contatos que vão se dar em 1543 é muito mais o envio de missionários. São Francisco Xavier, por exemplo, né? Começa uma evangelização, mas isso cria tensões com autoridades locais ali, nas regiões mais meridionais do arquipélago. E aí, no início do século XVII, você tem o estabelecimento de do que a gente fala o Bakufu, né? Que são líderes supremos endossados pelo imperador. O imperador não tem uma voz política expressiva nesse momento, que são os shoguns. E os shoguns, que começam com o Ieyasu Tokugawa e os seus sucessores, eles vão começar a perceber a presença desses estrangeiros como uma ameaça, né? Ameaça até mesmo de lealdade, né? Então tem o massacre de Shimabara, que eles buscam os cristãos convertidos e expulsam todos os outros. A não ser os holandeses, que curiosamente, os holandeses podem ficar numa pequena ilha de fronte a Nagasaki, que é uma ilhazinha de Teshima, por alguns meses do ano, porque eles ajudaram as autoridades japonesas a denunciar quem era católico, porque eles eram protestantes. Eles falaram assim, olha, não é a mesma coisa. Então eles ajudavam, inclusive, a perseguir os católicos perseguidos ali, né? Enfim. E aí entra no período do isolamento depois, né, que é decretado aí o decreto Sakoku, né, que é país fechado a partir de 1620 e pouco, uma série de decretos, isola o Japão. Então qualquer contato que o Japão tinha com portos coreanos, chineses, era muito tímido, tinha que ter um endosso do Shogun, e fora é praticamente estancado. Isso vai até mais ou menos 1853, quando a esquadra do Commodore Perry, Matthew Perry, vem dos Estados Unidos com o endosso do presidente. Ele está a caminho da costa norte chinesa. Ele para na Baía de Edo, hoje é a Baía de Tóquio, e ele pede abertura. E aí ele fala, olha, as autoridades do shogunato naquele momento não se entendem. Ele fala, vou voltar ano que vem e vocês se resolvem. E aqueles navios negros do Perry, os japoneses inclusive têm desenhos deles, que são chamados Kurofune, né? Que são os navios negros, assim, são quase como máquinas bestiais, assim, né? De infernais, né? E aí o Perry fala, olha, então vamos assinar o Tratado de Abertura. E aí resulta no Tratado de Kanagawa, de 1854, que concede extraterritorialidade a estrangeiros, algo que não somente americanos, como também pela nação mais privilegiada, você tem outros europeus que também ganham esses direitos, né? Isso vai gerar uma crise que vai levantar a possibilidade do fim do shogunato, né, que foi acusado de fraco. E começou a vir um lema que era muito popular na época, era Sonojoi, que era reverenciar o imperador, expulsar os bárbaros. Mobilizou setores, principalmente meridionais do arquipélago japonês, pedindo a restauração, que já aconteceu isso na história japonesa, mas a restauração que é a volta do imperador no meio político. E se deu, porque o jovem imperador na época ascende ao poder depois de uma guerra civil em 1868. E aí entra um período que é de profunda transformação e modernização do Japão. Então, nesse sentido, ele não somente não foi colonizado, como também ele, com a industrialização pesada, reformas militares, a centralização política, né? E através de vitórias em guerra, como a guerra contra os chineses em 1895, a guerra contra os russos em 1905, em que eles ganham dos russos na Batalha de Tsushima, a anexação da Coreia em 1910 e o sul da Manchúria pouco depois, vai caracterizar o fato de que eles agora leram o imperialismo europeu e falam assim, agora nós vamos também fazer o mesmo. Então eles acabam então praticando o imperialismo que vai ganhar monta no final do século XIX e XX, né? Aí você já tem uma crise do que estava se enraizando uma democracia japonesa, depois do terremoto em 1923, a crise da Bolsa de Nova York 29, isso tudo vai criar repercussões que vão gerar uma militarização cada vez maior da política japonesa, política exterior japonesa, né? Então eles vão para cima de expandir as esferas de controle ali na Manchúria para o restante da China. E quando há a entrada da Segunda Guerra Mundial do lado europeu, eles vão para cima das colônias europeias, de maneira devastadora. É um avanço sul, assim, que é extraordinário. Eles pegam a maior fortaleza britânica, além das ilhas britânicas, que era em Singapura, eles tomam de maneira humilhante pro Império Britânico, né? Então, nesse sentido, eles acabam virando o império, né? E praticam o imperialismo depois.
Aqui eu queria ir um pouco para o oeste para falar da região que a gente chama de Oriente Médio e as adjacências rumo à Ásia, né? Para falar sobre as tentativas de inserção colonialista europeia, né? A gente tem um ator geopolítico de peso ali que era o Império Otomano, quando a gente pega o oeste da Ásia, né? Mas especialmente os britânicos foram para cima de alguns territórios, como foi o caso do Afeganistão, por exemplo. Então, o que a gente pode falar sobre o colonialismo nessa região? Essa região, pela proximidade com a Europa, ela na verdade ela tem já até uma coisa meio bem peculiar, porque o Império Otomano, até o século XVIII, ele era um ator de peso no cenário diplomático político da Europa em si, né? Ele chegou quase a ocupar Viena, chegou a ocupar Budapeste, regiões da Hungria, da Sérvia, né? Então ele praticamente chegou a confrontar e colocar em risco o Império Austríaco dos Habsburgos. Então era uma coisa que era premente, né? Um domínio otomano que era até bastante invejado pelos europeus no século XVII, mas que entra um sistema de crises, né? Economicamente, depois politicamente, focos de nacionalismo, de lutas, e que aí os europeus começam a apoiar, né? No caso dos gregos, os casos dos sérvios, e por assim vai. No século XIX, você já tem praticamente uma fragmentação do que é chamado Oriente Médio, que era boa parte controlado, aí, no caso, pelos otomanos, pelo menos a parte mais próxima, né? Eu não digo a parte mais do Império Qajar, da dinastia Qajar persa, porque ela tem uma peculiaridade além, né? Se é que a gente considera também isso como parte do Oriente Médio. Mas então o Império Otomano, já fragmentando, todo mundo já considerava as cortes europeias no meados do século XIX, já estavam entendendo que se não tiver o Império Otomano, o que vai ser, né? Então o problema era o que seria da região sem o Império Otomano. Então, na verdade, ele sobreviveu meio que na UTI. Mesmo porque os russos tinham interesse e quase que ocuparam várias vezes regiões estratégicas, até mesmo Istambul, ao longo das guerras russo-turcas no século XVIII. Então, na verdade, eles eram mantidos praticamente diante de uma proteção que os britânicos tinham de não deixar os russos tomarem controle ali da saída do Mar Negro. Então, evidentemente, depois com o tempo, praticamente perdendo todos os territórios no continente europeu, no final do século XIX, havia necessidade de você começar a equacionar quais são as esferas que poderiam ficar no controle europeu do que restava do Império Otomano. Então, no Egito, por exemplo, já tinha, com o Ismail, ele já tinha, no início do século XIX, já tinha se desgarrado do Império Otomano. Então já é uma fonte de receita enorme para os otomanos, já foi perdido no século XIX. Inclusive, o próprio Ismail, depois, ele consegue reconquistar o Hijaz, que é a parte mais sagrada dos muçulmanos, no Meca, Medina, ele mesmo, sem a participação dos otomanos. Então mostrou-se que já estava bastante enfraquecido o Império Otomano. Mas ele acaba virando o que a gente chama questão oriental depois do século XIX, era o que eles iriam fazer. As potências europeias poderiam fazer sobre esse território. E somente depois, com a entrada dos otomanos, calculando que eles poderiam ganhar maior sobrevida aliando-se aos alemães na Primeira Guerra, quando eles perdem, isso vira praticamente já um motivo de acordo entre regiões ali que restou do Império Otomano. Então, numa região mais ao norte ali que é chamada Antiga Mesopotâmia, você tem um controle mais francês, né, da Síria e do Líbano, né? E a parte mais sul ali, que é a Transjordânia, Palestina e Iraque, ficariam mais um controle britânico, né? Então, já estava desenhando isso depois vai ser demarcado de maneira arbitrária, né, nos acordos de Sykes-Picot, de 1916, sem respeitar qualquer identidade de localidade, né? Que depois ainda mais o Balfour, ele chega, ele cria, atende aos desejos de sionistas, uma sociedade sionista internacional, de dar o direito a uma terra para os judeus sionistas que desejavam estar ali na Palestina. Isso vai gerar também uma série de outros problemas. Então, você tem o desmonte do Império Otomano, que vai ser a causa como que os europeus vão se organizar. Então tem coisas como, por exemplo, a Argélia, que era lá no Mediterrâneo, fazia parte do Império Otomano, já tinha sido tomado o controle da costa argelina pelos franceses desde 1830. A Tunísia também foi arrancado dos otomanos em 1881, e o Marrocos, depois de muito tempo e muitas rebeliões na região do Rif, com o Abdelkadir, né?
lutar para ser um protetorado francês. E a Itália, no último momento, ela consegue arrancar a Líbia, né, a parte líbia, porque os italianos já estavam no imperialismo nascente, queriam também a Tunísia, eles perderam em 1871, eles ficam conformados, mas eles conseguem arrancar a Líbia e depois a Eritreia. Então, na verdade, ela é um desmonte do Império Otomano, né, que vai se dar. O caso do Afeganistão, que você levantou, é que ela entra num sistema de buscas de demarcação de influências entre os russos e os britânicos. Porque os russos já estavam descendo pela Ásia Central já há algum tempo, né? E ali você via a possibilidade, talvez, de os russos estenderem a dominação, que já tinha alguma influência na dinastia persa dos Kashás, e depois via aí, era muito próximo chegar por Herat e a fronteira noroeste da Índia. Então o Afeganistão ele acabou virando palco de disputas de limite entre os britânicos e os russos no século XIX, que era chamado o Grande Jogo. Isso resultou em algumas intervenções britânicas, né? A primeira é todas desastrosas, mas a mais famosa delas, que foi de 1838 a 1842, resultou na morte de representantes britânicos em Cabul, inclusive quase que a totalidade dos britânicos no Afeganistão. E aí, no final dos contos, só em 1919 você já tem a consolidação num acordo britânicos e russos de virar um estado tampão, não anexado diretamente aí pelos britânicos, né? Então eu acho que é mais ou menos isso, esses interesses, né, que vão se desenhando no Oriente Médio. As consequências são evidentes até os dias de hoje, né? Mas ela acaba sendo um palco de disputas por áreas de influência depois da Primeira Guerra Mundial. E como é que foi o caso do Sudeste Asiático, onde hoje estão países como Vietnã, Tailândia, Laos, Camboja e por aí vai? Elas também são, a lembrar aquelas primeiras expedições marítimas dos portugueses e holandeses, de buscarem recursos rentáveis no mercado internacional, né? Então eles buscavam nos primeiros momentos, na fase inicial, um monopólio de especiarias, né? A noz moscada, cravo da Índia, canela, pimenta, e depois do século XIX vai ter uma demanda maior por matérias-primas, né? A borracha, o estanho e o petróleo, né? E também mercados para produtos manufaturados vindos da Revolução Industrial de países europeus. Os mais envolvidos nisso, nos interesses europeus, são primeiro a Grã-Bretanha, vindos da Índia, que administrava a Birmânia conjuntamente ali com a Índia, né, que hoje é o Myanmar, que vai ser incorporado ao Império Britânico na Índia em 1886, depois de 3 longas guerras contra a última dinastia birmanesa. É a ocupação dos estreitos ao longo da Península Malaia, né, que é chamados os Estados dos Estreitos, que é primeiro vindos de Penang e depois de Singapura, né? Então aí você controla aquela passagem de Malaca, que vem do Oceano Índico para depois o Mar da China Meridional. Você tinha um foco na exploração do arroz, teca, borracha e estanho, e com isso também a migração de mão de obra chinesa e indiano para essas plantações, o que vai caracterizar já alguns dessas regiões até os dias de hoje, como Singapura, né? A França, ela investe depois da derrota, principalmente depois da derrota franco-prussiana em 1870-71, de alavancar a sua presença na Indochina francesa, que acaba se concretizando depois de dominação da Conchichina, Anã, depois a anexação das terras laosianas e depois do reino do Camboja no final do século XIX. E cria-se essa Indochina francesa, né? E também a explorar, via monopólios, impostos, produtos como arroz, sal, né? Chá, borracha, zinco, enfim. A Holanda, ela vem mais pela Indonésia, né? Que também tem um cultivo de especiarias. Na verdade, depois do governador Daendels, ele institui o sistema do Kulturstelsel, que é a cultura, sistema de cultivo, de culturas, né? Em que ele tentou padronizar, maximizar a plantação de monopólio, de monoculturas para o mercado internacional, né? Principalmente aí, depois vão ter, além do arroz, a madeira, vai ter estanho, petróleo e borracha. E no caso da Espanha, as Filipinas, né? Que tem aí uma mão pesada da Igreja Católica, intermediado pelos galeões, exportações agrícolas, e uma pesada mão latifundiária, de você tentar plantar coisas em detrimento dos pequenos camponeses. O que cabe a fazer a exceção aí é o que era antes chamado Sião, que é a Tailândia, que ela não chegou a ser propriamente colonizada, né? Ela acabou servindo como estado tampão entre os franceses e britânicos, mas muito também por conta dos reis Mongkut e Chulalongkorn,
no século XIX, que eles usaram uma espécie de aproximação de maior abertura com os britânicos e os franceses. Então ali não chegou a ser propriamente uma colônia, né, no âmbito do imperialismo franco-britânico ali no Sudeste Asiático. Até aqui a gente falou muito sobre o que os europeus fizeram na Ásia. Mas aí eu pergunto, o que é que os asiáticos pensavam disso? E eu sei que falando asiáticos, genericamente, eu tô homogeneizando bilhões de pessoas, né? Então eu queria saber de alguns casos mais específicos, pelo menos Japão, China, Índia, esses casos mais emblemáticos. O que é que dá pra falar sobre reações na Ásia, talvez escritos de intelectuais locais da época, reações, enfim? Eu acho que essa das então, num primeiro momento a gente estava falando questões conceituais, aí depois a gente fala como é que se deu o processo hegemônico europeu, e agora a gente está vindo pela resistência, pelas reações, né? E eu acho que essa parte é muito mais interessante, que está vindo mais à tona com os estudos pós-coloniais, os estudos subalternos, em que aponta que o processo de independência, de luta, ela se deu de maneira sustentada e coordenada por muitos. Não em forma de heróis, de personalidades, mas existiam correntes de pensamentos, de tentativas políticas que foram levadas a cabo, muitas vezes por meio de luta, para eles terem conseguido. Então, por exemplo, o caso mais nítido que sobressair é o caso do Japão. O caso do Japão, na verdade, ele sentiu uma ameaça de uma imposição de tratado desigual, catalisou uma profunda crise, né, diante de uma ameaça maior, iminente, percebendo o que estava acontecendo já na China ao longo do meados do século XIX. Então, a reação deles foi através da instauração Meiji, um processo brutal de reforma do seu sistema manufatureiro, vindos de interesses de empresários mais jovens das regiões meridionais do arquipélago, para tentar abrir mais o mercado e ao mesmo tempo fortalecer a economia japonesa para ela ter uma presença maior, né, econômica, comercialmente e até militarmente, posteriormente, no leste asiático. Era até um lema do objetivo deles, né, que é chamado enriquecer o país, fortalecer as forças armadas, né, Fukoku Kyohei, que eles falavam, né. Então o Japão ele teve um papel aí da resistência de absorver a tecne, né, a produção ocidental, se transformando numa potência industrial e militar, mas ao mesmo tempo isso vai provocar uma reação conservadora de buscar ideologicamente a unicidade do Japão frente aos outros países asiáticos, né? E vai ganhar áreas cada vez mais expansionistas nisso. No caso do Japão, isso é bastante típico, né? Na China, houve uma crise grande depois da revolta dos boxers, né? Você teve a última grande voz da dinastia Qing, que foi a imperatriz Cixi, a imperatriz viúva, que ela tentou ela foi abolindo uma série de coisas, como os exames imperiais, que eram baseados nos clássicos confucionistas, foi decretado o fim. Envio de muitos estudantes para as universidades na Europa e nos Estados Unidos, né, estudos de constituição, assim como foi feito dos japoneses na época Meiji. Muitos foram estudar constituições europeias, como que poderia ser reformado na China. Isso acabou não indo por resistência a muitos conservadores no Conselho de Estado na China. Como que eles faziam as indústrias? Eles tentaram isso nas 100 dias de reforma, que foi idealizado por Kang Yufei. Você também teve o Li Qingchao, que propôs uma série de reformas, aprendendo muito com os japoneses no primeiro momento, eles tentaram isso, mas isso não foi adiante. Agora, ideias e líderes não faltaram, né? O Li Qingchao, por exemplo, depois teve as manifestações de maio de 1911, que foram profícuas, né? Foram seminais para a tentativa de pensar o que seria a nova China, né? Entendendo que existiam enclaves extraterritoriais em Xangai, em outras cidades portuárias, que eram uma humilhação para os chineses. Alguns pensavam que poderia ser uma república, muitos deles estudaram na França, trouxeram de volta as ideias do republicanismo, da Revolução Francesa. Eles já tinham ideias deles, mas eles também combinavam com essas ideias que eles aprenderam no exterior. Outros observaram, e foi o grande alento para uma busca de luta de
reformas, uma nova China, depois da queda da dinastia Qing em 1911, que é melhor dizendo, que foram manifestadas nas revoltas de 1919 e não 1911. 11 é quando cai a dinastia Qing. E alguns ficam inspirados pelo que aconteceu na Rússia em 1917. Né? Então eles também pensaram como fazer um caminho do comunismo chinês. Né? Que num primeiro momento nasce tímido em Xangai, sofre uma repressão grande do general Chiang Kai-shek, né? que decide expulsar os comunistas da sua frente unida, que tinha buscado com o Partido Nacionalista. E depois há um nascimento de um comunismo chinês já no interior ali de Hunan, de Tianxi, sob Mao Tse-tung. Então esse era um esforço também de buscar uma nova China, né? de buscar um caminho que não fosse alinhado a Moscou, mas um caminho próprio pós-China. E isso tudo faz parte também da busca de uma orientação em caminho próprio, pós-colonial, pós-período imperialista europeu. Então também essa faz parte das reações, né? E teve também outros. Na Índia você teve vários outros. Você teve anarquistas indianos que tentaram lutar para a independência da Índia e uma maior liberdade de ter voz na Índia sob controle britânico. Né? Você tem Savarkar, por exemplo, foi um líder que lutou em Londres. Tinha intelectuais indianos que buscaram em Londres, depois foram perseguidos, teve que mudar vários lugares no mundo. O Daryar Lal. Você tem até outros líderes, né, que vão vir, para depois eles vão compor a liderança inventiva de uma nova Índia. Né? Uns buscavam a luta pela explosão de bombas. O Lord Hardinge mesmo, que foi o vice-rei britânico na Índia, ele sofre um atentado quando vai chegar na sua cerimônia de posse de vice-rei. Ele sofre um atentado, né? Em Delhi já era a nova capital, que tinha saído de Calcutá. Então tudo isso faz um aumento de busca. Agora, essa é a primeira geração, né, dos indianos, que depois vai vir a segunda geração, que vai ter um impacto muito maior, muito mais massivo, além da elite indiana. Aí vai vir figuras como o Mohandas Gandhi, o Bose, Nehru, que chegam num momento da Segunda Guerra Mundial em que eles já não rejeitam qualquer participação e colaboração da Índia com os britânicos da Segunda Guerra. O Gandhi já estava advogando, inspirados no movimento Swadeshi, que tinha nascido em Bengala no início do século XX, de buscar uma autossuficiência própria indiana frente aos britânicos. Né? E ele propõe, enquanto estava inclusive na colônia do Cabo, ele era um advogado, né, dos preceitos da jurisdição britânica, e ele escreve até um pequeno livro que até indico a todos, que chama Hind Swaraj. Ele propõe um livro de política e de ética, para uma busca própria indiana. E ele bebe das raízes indianas, mas ele mistura também conceitos que ele vai aprendendo pelo Império Britânico. É um livro muito interessante, né? Mas o fato é que ele tem um movimento dele de você também ter a desobediência civil e não violenta, né? Do Satyagraha. Isso vai ter um impacto maior em indianos, né? Vai sair daí de uma esfera de elite e começa a ter impacto mais nas massas indianas, né? De busca de uma luta frente ao domínio britânico. Que depois da derrota da Segunda Guerra Mundial, os britânicos se retiram, né? De maneira completamente covarde, deixam muçulmanos e hindus indianos a se organizarem, que vai resultar numa partição. Milhões vão se mudar de local, de território, que vai constituir o Paquistão e a Índia atual, né? Coisas que ainda não eram nem resolvidas depois, como a Caxemira. Teve a Paquistão Oriental, depois teve uma guerra que lutou para sair do domínio do Paquistão Ocidental, em 1971. Mas o que eu acho que, nesse caso aí, o caminhar foi muito mais árduo, muito cheio de lideranças e ideias, e que no final das contas eles acabaram conseguindo isso. E inspirou muitos movimentos de independência depois no sul asiático, né? Principalmente com a figura do Jawaharlal Nehru, que ele é um estadista, que é bastante conciliador. Ele consegue consolidar uma democracia laica na Índia. Devemos lembrar que a maior democracia do mundo hoje é a democracia indiana, que não tiveram nenhum golpe militar interrompido desde a sua independência até os dias de hoje, né?
Antes dos Jogos Olímpicos de 2020, disputados em Tóquio, o governo da Coreia do Sul solicitou aos organizadores que a chamada Bandeira do Sol Nascente japonesa não fosse exibida no contexto dos Jogos, baseado no argumento de que essa bandeira está relacionada com o imperialismo japonês e as atrocidades cometidas pelo Japão na Península da Coreia e na China. E no caso dos territórios do Oriente Médio, que nós falamos anteriormente? No caso do Oriente Médio, você tem uma pletora de territórios que vão também lutar contra uma vida pós-otomana, né? É dali que nasce o nacionalismo árabe, o pan-arabismo, que busca unir os povos árabes e buscar a independência do domínio estrangeiro, né? Você teve revoltas árabes que foram liderados pelo xerife de Meca, o Hussein, e seu filho Faisal, com apoio britânico, em 1916 e 1918, contra o Império Otomano, na época. Faisal primeiro, ele acaba sendo nomeado o primeiro rei do Iraque, que é um dos líderes da revolta árabe, né? Haverá também o movimento nacionalismo sírio e libanês, né, que vão lutar contra o mandato francês. Haverá as revoltas na Palestina, muito contra a imigração judaica e que atende o mandato britânico, né? E aí, nesse caso, também você tem o desenvolvimento de movimentos sionistas que lutam para a criação de um Estado judeu. Você tem o partido Wafd no Egito, sob Saad Zaghloul, que é uma figura proeminente nacionalista egípcia que busca lutar pela independência maior do Egito frente ao Reino Unido, principalmente o controle que eles têm desde 1922, do Canal de Suez. E é claro que a gente não pode deixar de mencionar o Gamal Abdel Nasser, né, que liderou a Revolução Egípcia em 52, dado o fim da monarquia egípcia daquela época, e ele nacionaliza o Canal de Suez em 56, né? Então ele acaba consolidando a independência egípcia e ele vira o grande líder do nacionalismo árabe até esse momento, né? Então as lutas ali são extensas, né? Muito em torno das independências nacionais, contra o sistema de mandatos britânicos e franceses, e muito também inspirados também na luta contra os judeus na Palestina, e sob o comando também muito dos líderes árabes sobre o Nasser, depois da crise de Suez de 1956. E no caso do Sudeste Asiático? O caso do Sudeste Asiático ele é bastante interessante, porque ele teve líderes que teve como o Tas Malaka, da Indonésia, além do lendário Ho Chi Minh, né, do Partido Comunista Vietnã, que já viajou tantos países, ele lutou para a independência nos tratados de paz de Versalhes de 1919, ele vai para Moscou, depois ele vai na China, e ele inspira um movimento maior do Viet Minh para tentar lutar para a independência da Indochina francesa, né, do Vietnã. No caso, no primeiro momento lutou contra os franceses, depois contra os americanos. Foi uma guerra longuíssima que só termina em 1975. Mas no caso da Indonésia, que eu disse para vocês do Malaka, ele era um líder comunista, que ele vai ser um líder que vai fundar, junto com movimentos islâmicos, o Sarakat Islam, ele vai praticamente dar as bases do nascimento de um partido nacionalista que mescla o comunismo com o Islã. É uma coisa muito interessante, tanto que depois o PKI, o Partido Comunista Indonésio, eles se tornam os maiores partidos comunistas na Ásia, depois da independência, nos anos 50 e 60. Né? E o primeiro líder indonésio é o Sukarno, né? Vai se tornar o primeiro presidente, né? Ele liderou uma guerra obstinada contra os holandeses, que não queriam, depois da Segunda Guerra Mundial, desistir da Indonésia. As Nações Unidas tiveram que entrar com sanções contra a Holanda, contra os Países Baixos, melhor dizendo, até mesmo os Estados Unidos falaram, olha, vocês vão ter que negociar uma independência para a Indonésia, né? Então aí, no caso, depois acabou resultando. O que tragicamente depois resulta no fortalecimento dos militares que começam a ganhar apoio americano, no contexto já nos anos 60 do século passado, e eles começam a perseguir qualquer simpatizante membro do PKI na Indonésia, né? Que em 1965 aconteceu uma perseguição de membros do Partido Comunista Indonésio, que além do derrubado de Sukarno, e acende o Suharto, um general que era mais ligado aos interesses americanos, se resulta
numa perseguição morte de quase que 500 mil de indonésios. Foi uma das maiores tragédias da Guerra Fria que aconteceu, que eles perseguiram contra os comunistas indonésios, né? Nas Filipinas você teve a figura que eu considero pessoalmente uma grande inspiração, que vai ser o José Rizal, né? Que escreve o Filibusteiro, que ele denuncia a violência da exploração espanhola, depois americana, sobre os filipinos, que vai inspirar outros líderes políticos, como Emílio Aguinaldo, que vai ser o grande líder filipino que luta contra a Espanha e depois os Estados Unidos, que os Estados Unidos derrotam a Espanha na guerra pelas Filipinas em 1898 e toma ela como uma posse colonial. Você tem líderes como a Numiama Osung, né, que vai ser um líder estudantil que depois ele se catalisa como uma figura inconteste da luta da independência da Birmânia, o que depois ele vai ser retirado do poder, ele vai ser morto. E até hoje a Myanmar tem problemas da presença dos militares, que praticamente ofuscam ali a vida política birmanesa. Entre outros, né? Você tem o lendário Lee Kuan Yew de Singapura, primeiro-ministro da Singapura, que Singapura, quando é expulso da Malásia em 1965, tem uma famosa entrevista do Lee Kuan Yew que ele chora na televisão. Ele fala assim, como que uma pequena ponta da Península Malaia, que era um mangue até as reformas do Raffles no início do século XIX, como é que ela vai sobreviver? E que, curiosamente, hoje, o PIB de Singapura ela é maior do que da Malásia, né? De tão rápido desenvolvimento consistente que veio com as reformas de Lee Kuan Yew. Então, cada um tem uma trajetória própria, né, no Sudeste Asiático, nesse processo de independência. No caso indiano, nós chegamos a falar um pouco disso no episódio sobre o Raj britânico, mas para não obrigar o pessoal a ouvir o outro episódio para entender, eu queria te perguntar se você poderia sintetizar pra gente como foi isso na Índia. No caso da Índia, você teve personagens e movimentos de resistência que foram todos inspirados muito pelaquela revolta de 1857, né, que foi um levante maior dos indianos contra a dominação britânica. Tanto que teve reformas depois administrativas da hegemonia britânica, fim da Companhia Britânica e o início do Raj, né, propriamente dito. Então, resultou uma escala que assustou os britânicos, né, o fim do controle desmensurado da Companhia Britânica das Índias Orientais e o início do Raj britânico. Nos esteios das reformas foi permitido entrar concursos públicos que seriam realizados nas Ilhas Britânicas para funcionários administrarem o Raj britânico. Alguns desses membros da elite indiana tinham dinheiro, poderiam ir lá para as Ilhas Britânicas e passaram nesse concurso. Enfim, nisso aí começa a nascer um embrião concertado de pensadores, de intelectuais, de filósofos, advogados, que depois eles se juntam num partido que é chamado Congresso Nacional Indiano, fundado em 1885, que se torna o principal porta-voz para a luta pela independência, né? Então, por exemplo, depois Gandhi entra, né, a figura mais icônica, lutando com base na filosofia do Satyagraha. O Nehru faz parte e é o primeiro-ministro da Índia, que foi líder muito tempo do Congresso Nacional Indiano. O Ali Jinnah, Muhammad Ali Jinnah, que não fez parte, mas ele fundou a Liga Muçulmana, que é aquele que defendeu a criação de um Estado separado para os muçulmanos do Paquistão. E o Subhas Chandra Bose, que é um outro líder nacionalista que busca até a independência por meios até mais radicais, inclusive buscando alianças com as potências do eixo da Segunda Guerra Mundial. Mas tem outros, né? Você teve líderes como o Tikal, que é uma figura fundadora do Congresso Nacional Indiano. Você tem o Roy, que foi um revolucionário comunista e teórico político indiano, que ajudou inclusive a fundar o Partido Comunista Mexicano e se envolveu na Comintern, né, teve contato com Lenin e Stalin, que foi um dos principais meios para tentar alavancar a ascensão do Partido Comunista na Índia. Tem um outro também que era um anarquista, né, que era o Rash Behari Bose, que vai ser muito tempo viveu no Japão, ainda no período que estava ainda uma relativa abertura, e participou no atentado contra o vice-rei indiano Lord Hardinge em 1912. Ele também vai organizar as redes de resistências indianas a partir do exterior, entre outros, né? Entre outros, tantos outros que lutaram aí na Índia, porque no final das contas a Índia ela consegue, principalmente depois da grande rebelião de 1857,
se avolumaram suas críticas e ataques contra a dominação britânica, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, né? Teve um massacre numa praça em Amritsar, no Punjab, em que tropas britânicas abriram fogo contra protestantes civis indianos desarmados. Isso gerou depois períodos de intensas campanhas de desobediência, né? Como a Marcha do Sal de 1930, o movimento Quit India de 1942. Aí, no final das contas, depois da saída dos britânicos da Segunda Guerra, você teve o processo quase que o Lord Mountbatten chega assim, olha, o quanto antes a gente vai se retirar. Chama um advogado que nunca pisou em solo indiano, o Radcliffe, ele desenha uma linha e fala assim, a partir daqui será essa parte da partição será do lado ocidental a maioria muçulmana, do lado de cá vai ser a Índia. Também tem o resultante da partição de Bengala, que vai virar Paquistão Oriental e Ocidental. E se retiram, né? Então aí nasce nos escombros do imperialismo britânico, a incompetência deles, eles deixam praticamente 2 países fraturados, mal resolvidos. Em comparação, eu acho que a Índia ela consegue ainda constituir uma república laica, sem interferências políticas, como foi no caso do Paquistão dos militares, e consegue se conservar numa união republicana de povos que têm várias línguas oficiais, várias religiões e crenças, e mesmo assim eles conseguiram se manter unidos, né? Não somente o Nehru, como o Patel, ele conseguiu negociar com cada um dos estados principescos a adesão à União Indiana no nascimento, e eles conseguiram isso de maneira exemplar. Houve alguma outra resistência, como do Hyderabad, mas isso foi contornado, né? O caso que ainda está mais complicado aí é o Nogórdio, a Caxemira. Por quê? Porque teve um Marajá na época, hindu, que governava sob uma população de maioria muçulmana, e ele depois, no final dos contos, esse Marajá não odiava Nehru, e Nehru era um caxemirense, né? E no final das contas, Marajá ele decide aderir à Índia. Só que o Paquistão questiona, ele fala assim, não, mas a maioria é muçulmana. E aí você tem esse imbróglio até hoje não resolvido. Para terminar, eu queria te perguntar sobre o legado do colonialismo europeu na história da Ásia. Dá para dizer que o impacto perdura até hoje? Acredito eu que a gente possa dizer que ele perdure de maneiras desiguais, dependendo de qual região, mas enfim. O que a gente pode falar sobre o legado? Olha, o legado, ele no caso, teve situações que não foram resolvidas. Na verdade, eles foram amplificadas pela interferência a atender os interesses europeus, dependendo da região, na Ásia. No caso da Índia, já pegando o proveito do último argumento, você teve uma sistematização identitária das pessoas, falaram se a pessoa era muçulmana ou não, e aí eles começaram a codificar leis e tribunais de acordo para julgar casos de pessoas muçulmanas ou não muçulmanas, que eles reuniram tudo no chamado hindus, né, os britânicos. Isso gerou depois, com o tempo, uma identificação de povos indianos que começaram a orbitar um para cada lado, em caso de temor, né, exacerbado, alimentado por lideranças políticas como o Ali Jinnah. Os britânicos, no sentido de tentar ainda prolongar e desunir o processo de independência indiana, muito tempo favoreceu os muçulmanos na Índia. Então eles sempre trataram com muito mais brandura os requisitos e as demandas do Ali Jinnah, o líder da Liga Muçulmana, né? Então isso já deixa um legado fraturado na Índia, né? Uma coisa que até hoje tem uma fratura, estão em momentos de tensão não resolvidos no negócio da Caxemira, e para assim vai. No caso da Indochina francesa, os franceses simplesmente eles não queriam admitir a derrota que eles sofreram em Dien Bien Phu, né, na chamada Primeira Guerra da Indochina contra os franceses, e eles foram derrotados pelo Viet Minh, né? E depois eles saem, eles todos vão para a Argélia, e eles radicalizam ainda mais a permanência dos interesses dos colonos franceses e militares ali na Argélia, mas e chegou-se a assinar o Tratado de Genebra em 1954, depois da derrota de Dien Bien Phu, e vários países assinam. Os Estados Unidos eles não admitem, eles já começam a enxergar o caso do Vietnã nascente, né? O Ho Chi Minh declara independência, mas o Sul ainda é
depois é mantido antes pelos franceses, bastante católicos, depois pelos americanos, que vai perdurar numa guerra trágica até 1975. Isso deixa um país devastado em termos militares, econômicos. Você tem até no Laos, nas fronteiras do Laos, o Camboja, várias minas não detonadas, os processos do agentes químicos que provocaram câncer. Até hoje tem crianças que nascem com problema embrionário por causa desses agentes químicos que foram lançados por aviões americanos. Então tem questões humanitárias também muito graves. Tem a questão da Palestina, que o Balfour ali chega, ele declara um lar para os judeus, depois eles se retiram. Até hoje isso ainda está bastante premente. Agora atender os interesses de um líder israelense, o Netanyahu, tentando sobreviver a uma tentativa de investigação de corrupção que ele tenha feito. Então ele canaliza tudo para um massacre sobre uma população de Gaza hoje, né? Uma coisa profundamente perturbadora. Eu acho que esses são a China, ela consegue, né, no caso, achar um caminho próprio. Ela ainda vive um período muito duro depois da queda da dinastia Manchu em 1911, até a ocupação brutal dos japoneses na década de 30, uma guerra civil, os nacionalistas e comunistas na China, e depois a fuga dos nacionalistas do Kuomintang para Taiwan. E os comunistas chineses entram num regime próprio. Uma retomada, portanto, de uma unidade política que vai ter um período trágico, né? Porque depois, no primeiro momento de retomada de planos quinquenais de industrialização, muito bem sucedido, por sinal, até 55, 56, depois você tem um período que é uma radicalização da produção industrial, que é feito no grande salto adiante, que vai dar errado, né? Não foi sistematizado pensando na morte de milhões, mas resultou na morte de milhões de fome, essa tentativa. E depois, eventualmente, com a morte de Mao, a articulação de novos movimentos mais brandos que participaram, por exemplo, da Grande Marcha, como Deng Xiaoping, e ele começa então uma série de reformas, mantendo o partido um controle, né, é o Estado, mas ao mesmo tempo também permite reformas de abertura econômica, de mercado, em zonas de experimento especiais primeiro, depois amplificando isso. Coisa que até o Vietnã faz também para retomar do seu crescimento, a partir das reformas Doi Moi, em 1986. Curiosamente, o Deng Xiaoping, ele era um chinês Hakka, que é da região de Fujian. E ele, quando ele chega ao poder, ele também quer se inspirar em um outro país com um líder de descendência chinesa Hakka, que era o Lee Kuan Yew, em Singapura. E ele vai para Singapura e fala assim, o que vocês fizeram para as reformas começarem a andar aqui em Singapura? E aí ele volta e ele fala assim, então vou começar a fazer as reformas que foram, pelo jeito, dando resultado em Singapura, né? Singapura depois foi para a China. Hoje a China ela é praticamente já algo em conteste a proeminência dela, não somente em termos econômicos, como também já um epicentro de uma nova ordem asiática e internacional até do século XXI. Então eu acho que mais ou menos, dependendo da região, as reações foram múltiplas. Mas o que eu queria, em suma, refletir é de que todos eles lutaram por um caminho, né? Nunca foi considerado um imperial, como veio clássico que se falava que o imperialismo ele veio e dominou aquele famoso mapa de manchas vermelhas do Império Britânico. Aquilo é um mapa muito pretensioso do que achava-se que era o grande império. Você tinha resistências, regiões que nunca se conformaram, pessoas que lutaram, propuseram uma nova ordem, né? E isso tudo resultou depois de um processo já claro de independência e caminho de autonomia maior, de desenvolvimento a partir da segunda metade do século XX. 1857, ano da Rebelião Indiana, também chamada de Primeira Guerra pela Independência. O estopim foi a revolta de soldados indianos a serviço da companhia. Tornou-se um levante generalizado de populações e nobres indianos descontentes com as condições de vida. Após a vitória das tropas britânicas, com apoio também de diversos principados indianos, as posses da Companhia das Índias foram transferidas para o domínio direto da coroa, com o estabelecimento do Raj britânico. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, quer estudar mais sobre o assunto.
Se você tivesse que recomendar alguns livros, que livros seriam? Tem muitos livros, mas na verdade eu vou ter que passar pelo funil aqui, né? Um deles não tem como, se a pessoa ela começa a ler um pouco sobre a questão do imperialismo, a questão da Ásia, você não tem como fugir do clássico do Eduardo Said, o Orientalismo, ou o Oriente como a Invenção do Ocidente. Isso é um clássico, esse é um livro que todos devem ler, é um pilar da teoria pós-colonial, que analisa o discurso simbólico, discursivo, de como que o Oriente foi inventado pelos intelectuais, estudiosos ocidentais. Isso é um grande clássico, esse aqui não tem como eu fugir dessa sugestão para todos. Tem um outro livro que também está em português, foi traduzido pelo selo Crítica em 2019, que é o lindíssimo livro do Peter Frankopan, que chama O Coração do Mundo, uma nova história universal a partir da Rota da Seda. É lindíssimo esse livro, né? Ainda bem que foi traduzido para português. Ele é um livro que propõe uma história mais integrada da Ásia, no sentido de você buscar povos, regiões, líderes, que vai além das fronteiras convencionais de países. Então aí é uma busca transasiática que eu admiro muito nesse livro do Frankopan. Então é um livro que ele é muito legível, ele é muito interessante, né? Cativa muito a maneira que Frankopan escreve. E agora tem dois outros que eu não posso separar um do outro, que também teve muita influência em mim, eu gostaria de indicar. Os dois estão em inglês, né? Talvez no futuro tenha tradução. Um deles é do Pankaj Mishra, que publicado em 2013, que é From the Ruins of the Empire, The Revolt Against the West and the Remaking. Olha, esse livro para mim junto com o outro que é mais recente, que é do Tim Harper, Underground Asia, Global Revolutionaries and the Assault on Empire. Esses dois, eles analisam os movimentos de resistência, de luta, de partidos, de movimentos, de pessoas na clandestinidade, de lutas, né? No caso do livro do Mishra, você tem figuras como Al-Afghani, que ele buscou no pensamento islâmico uma maneira de reformar para a modernidade os países muçulmanos. Ele ia de corte em corte, ele nasceu no Afeganistão, mas ele ficou muito tempo no Irã, depois ele foi para o Egito, depois ele foi para o Império Otomano, e ele vivia levando suas ideias. É um personagem muito fascinante. Ele também traz a figura do Li Qingchao, entre outros. É muito interessante esse livro do Mishra. E o Tim Harper, no segundo, ele analisa mais as lideranças da clandestinidade, os movimentos do anarquismo, daqueles que lutaram, por exemplo, no movimento indiano de independência, no caso da Indonésia, né, ele estudou muito sobre o processo de independência da Indonésia, e também seria uma boa leitura. Então esses dois últimos seria interessante como ouvir o lado da resistência, não só pós-colonial, como aquele anticolonial, aquele que tentou e propõe uma história mais moderna da Europa baseada nessas resistências, e não mais daquela explicação eurocêntrica de como que foi o imperialismo e depois magicamente passou para a independência, né? Você teve muitas lutas e resistências que está aí presente nesses dois últimos livros. Então é isso, gente. Emiliano, tem alguma consideração final? Eu primeiro quero agradecer, né? É um gentil convite que foi feito, é um assunto que ainda tem muito eu espero ter conseguido resumir, né? E sempre estou à disposição para qualquer outro assunto mais localizado na Ásia, que isso fique mais diluído. Eu estou há anos me dedicando à pesquisa, tenho já alguns livros que já foram publicados. Um agora vai sair sobre a história da Coreia pelo selo Crítica, em agosto, que é uma coisa que ainda não tem muito na língua portuguesa, sobre a história da Coreia, desde 2-3 mil anos de história. Eu tenho um canal do YouTube, né, que eu tenho minhas aulas, que eu deixo todas elas gravadas no meu canal do YouTube, porque muitos me procuravam, falavam, olha, mas eu quero saber sobre a história da China ou da Índia. Então, desde a pandemia, eu deixei gravado várias aulas no meu canal. E é isso. Minha missão de vida é essa, de tentar estudar a Ásia e deixar isso disponível
para todos. E com isso eu confluo junto com o canal, o podcast História FM, para que isso chegue ao público, né, ao ouvinte. Então eu agradeço aí a paciência de todos e do convite. E eu já deixo avisado para todo mundo que com certeza eu vou convidar o Emiliano para vir aqui de novo. A gente só vai alinhar os temas, mas com certeza o Emiliano vem para cá de novo. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que os livros citados no fim do programa estão no post desse episódio no nosso site, historiafm.com. Claro, dá uma seguida ali no Instagram, né, @obrigahistoria, e apoie o nosso trabalho em apoia.se/obrigahistoria. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.